Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Deus, por ter inclinado o coração de cada irmão aqui nesta noite a responder positivamente à Tua santa convocação, nesse que é o dia do Senhor, onde nós nos encontramos aqui reunidos para cultuar a Ti, ó Deus, para prestar-lhe o culto que lhe é devido, para render louvores. E agora é chegada a hora em que nós desejamos ouvir a Tua bendita voz, ó Pai. Por isso, Senhor, clamamos, tenha misericórdia de nós. Abençoa, Deus, aquele que fala nesta noite e abençoa aqueles que ouvem, para que ser preenchidos pelo poder dos altos céus, para que possam ser fortalecidos mediante a ação do Teu Santo Espírito, diante da pregação da palavra. Ajuda-nos, Pai, porque somos completamente dependentes do Senhor. Não permita, ó Deus, que nada neste tempo agora, reservado para cultuar ao Senhor, venha a desviar a nossa atenção, venha a roubar a nossa atenção, que a nossa atenção seja cativa, levada cativa pelo Teu Santo Espírito, e que nós tenhamos um só propósito neste momento, que é ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, clamamos, fala conosco, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Há perguntas que parecem simples quando feitas, até o momento em que você precisa pensar para respondê-las. Uma delas é: você entende o valor da salvação que você recebeu? Pode parecer simples, né? Até você ter que pensar em como responder, quais seriam as melhores palavras. Muitos crentes, quando enfrentam a dor, enfrentam a pressão, enfrentam a insegurança, começam a tratar a salvação como se fosse algo comum, como se fosse uma roupa que usa dia após dia e joga na lavanderia e alguém lava ou ele mesmo lava e bota para secar e acaba deixando de notar a beleza daquela roupa. As provações, elas fazem o coração do crente encolher e elas fazem com que aquilo que é glorioso, a salvação ela é gloriosa, as pressões, as aflições fazem com que aquilo que é glorioso com o tempo venha a perder a sua glória, venha a parecer pequeno no nosso coração. Mas Pedro agora no final desse louvor, que compreende o versículo 3 ao versículo 12, é como se Pedro estivesse chegando diante de nós, colocando a mão sobre os nossos ombros, apertando para nos chamar a atenção e dizendo assim: a sua salvação não é pequena, meu irmão, a sua fé não é frágil, o Deus que fez você é muito maior do que você imagina. E para provar isso, Pedro não começa essa parte final desse louvor falando sobre nós.
ou aliás, falando de nós, ele nos pega pela mão e nos coloca dentro da linha do tempo da salvação. É como se alguém pudesse abrir um baú antigo que estava perdido no porão ou num quartinho de bagunça da casa, e ao levantar a tampa, começa a descobrir que há documentos importantes, há cartas riquíssimas, há mapas, há assinaturas e há histórias que mostram uma vida. E que mostram que essa vida que estava ali escondida no baú faz parte de uma narrativa muito maior do que a gente consegue contemplar. Pedro está dizendo aos cristãos perseguidos aqui da Ásia Menor: vocês estão vivendo hoje aquilo que os profetas buscaram, aquilo que o Messias realizou e aquilo que o Espírito revelou à igreja. Antes de você nascer, antes desta igreja existir, antes mesmo de Pedro escrever essa carta, a sua salvação já estava sendo preparada em Cristo Jesus. Profetas desejaram compreender o que você hoje, meu irmão, experimenta. Anjos anseiam contemplar o que você vive diariamente. E Cristo, aquele que é o centro da história, sofreu e foi glorificado para que essa graça chegasse até você hoje, em 2025. Sabe o que isso significa? Significa que a sua fé ela não é frágil, a sua fé ela é antiga, que a sua esperança ela não é pequena, ela é profetizada, que a sua salvação ela não é incerta, ela é projeto eterno de Deus. Mas se o sofrimento tenta diminuir essa visão no crente, Pedro agora ele vai ampliar o horizonte. Ele vai dizer: você é a parte da maior história já contada. Tem muitas famílias que possuem histórias deslumbrantes, para o bem e às vezes para o mal também. Pessoas que sofreram intensamente, né? Se você for conversar com algum sobrevivente do Holocausto, vai ter histórias terríveis, mas são histórias que marcantes. Pedro está querendo mostrar para os primeiros ouvintes e também para nós hoje, que nós fazemos parte da maior história já contada. E para enxergarmos essa grandeza, Pedro começa pelo início da caminhada. Ele começa falando dos profetas. Homens que viveram séculos antes de nós hoje, e séculos também antes dos primeiros ouvintes dessa carta de Pedro, mas que, movidos pelo Espírito, eles procuraram, eles vasculharam e desejaram compreender a graça que sustenta a fé. Não significa que naquela época dos profetas não havia graça. Desde o fim do pacto das obras, o que nós vemos é o pacto da graça sendo estabelecido, tendo Cristo Jesus como o único mediador. O pacto das obras, o mediador era Adão, e Adão, por causa do seu pecado, ele quebrou este pacto. E então o homem nunca ficou desassistido. Quando o pacto das obras foi rompido, Deus então suscitou o pacto da graça, e neste pacto da graça, Cristo Jesus é o único mediador. Nenhum teólogo do passado, nenhum pastor, nenhum santo, nenhum papa, Cristo Jesus, o mediador. E é por isso que o nosso primeiro ponto nessa noite é olhar para o que eles anunciaram, o que os profetas anunciaram. E nós vamos ver essa busca intensa, uma busca apaixonada dos profetas pela graça que seria revelada. E é isso que está no versículo 10. Eu sei que nós acabamos de ler, mas eu quero te relembrar o conteúdo do versículo 10. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Pedro começa levando os olhos daqueles primeiros ouvintes para o passado, para trás, para o Antigo Testamento. E ele coloca aqueles que estão lendo essa carta lado a lado com homens que foram os primeiros a ouvir os sussurros da graça. Ele diz que os profetas indagaram e inquiriram a respeito dessa salvação. Esses verbos aqui usados, indagar e inquirir, na língua grega, indagar significa procurar a fundo, e inquirir significa investigar minuciosamente. Não é qualquer tipo de investigação, é os detalhes. Então,
a ideia desses dois verbos utilizados aqui por Pedro, Pedro está buscando descrever alguém que, a ideia aqui é alguém que cava a terra com as suas próprias mãos. Da mesma maneira que um mineiro que está em busca, não nascido em Minas, o mineiro que procura os minerais, que procura ouro, procura pedras preciosas, da mesma maneira que o mineiro, sabendo que há pedras preciosas ali, debaixo de rocha, debaixo de calcário, debaixo de terra, ele cava em busca de encontrar aquilo que ele sabe que está ali. Então Pedro está falando que os profetas, quando indagaram e inquiriram, não havia dúvida neles sobre a graça de Deus. Eles só estavam querendo chegar na beleza daquilo. É como se os profetas estivessem olhando e falassem assim: gente, isso é maravilhoso demais, eu quero ver isso. Mas não foi revelado para o tempo deles. Isso foi revelado muito para depois. E é o que os primeiros leitores, Pedro está lembrando para os primeiros leitores desta carta, os primeiros ouvintes e leitores, de que eles eram alvo dessa graça que os profetas do passado quiseram descobrir a magnitude dessa graça. Os profetas viveram assim, escavando a revelação divina, buscando compreender como Deus cumpriria suas promessas. Mas por meio deles, Deus foi costurando um grande tapete, como um maravilhoso tapeceiro, fio por fio, revelando a trama do que um dia seria plenamente desdobrado em Cristo. Isaías, quando ele descreve o servo sofredor, provavelmente ele perguntava para ele mesmo: quem que é este que carrega essas enfermidades que não são suas? Ou quando ele vai vir? Ou o que ele vai fazer por nós? Jeremias, ao anunciar a nova aliança, talvez tivesse o coração cheio da expectativa ao imaginar um dia em que Deus escreveria a sua lei no coração dos seus eleitos. Miqueias, ao apontar o nascimento do Messias em Belém, talvez tentasse enxergar no horizonte o brilho daquele governante cuja origem é desde antes dos tempos antigos. Mas em todas essas prováveis perguntas feitas pelos profetas, havia uma certeza: o Deus verdadeiro faria, aquilo que Deus faria, seria maior do que eles estavam vivendo naquele momento, e disso eles tinham consciência. Aquilo que Deus vai fazer no futuro vai ser infinitamente maior do que aquilo que ele já está fazendo no tempo ali do profeta, enquanto ele revelava a palavra de Deus. E Pedro diz algo extraordinário. Ele diz: eles anunciavam a graça destinada a quem? A vós. A vós. Ou seja, os ministérios dos profetas do passado eram setas apontadas para o futuro. As suas palavras não eram apenas para Israel, mas para a igreja de Cristo, que viria a ser levantada com Cristo Jesus sendo a pedra fundamental, a pedra angular, tempos depois. Mas isso também refere-se a nós. Aquilo que os profetas do passado profetizaram e revelaram diz respeito àquilo que nós vivemos agora. Os profetas não entenderam tudo, mas eles serviram fielmente. Na linguagem da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, parágrafos 5 e 6, ela diz assim, que eles eram administradores de uma aliança da graça, ainda em sombras e em promessas, esperando o pleno brilho que viria somente com o Messias. É por isso que mesmo quando nós ouvimos uma pregação em um profeta, nós precisamos ver Cristo apresentado ali. E essa realidade nos coloca em um lugar de profunda humildade. Por quê? Aquilo que os profetas desejaram ver, você já contempla na Escritura. Aquilo que eles buscaram, você já recebeu. E aquilo que eles anunciaram, você experimenta diariamente. O que é? A salvação completa em Cristo Jesus. Nada precisa ser acrescentado, nada precisa ser ainda revelado. Aquilo que precisava ser revelado para a nossa salvação, Cristo Jesus já veio e se apresentou a nós, está registrado na Escritura. Por isso a palavra diz que todo aquele que crê terá vida eterna. Crer em quem? Crer em Cristo.
E todo aquele que crê em Cristo obedece às suas palavras, e quem obedece às palavras de Cristo o ama. E nós só podemos amar a Cristo porque nós fomos amados primeiro por Ele. Sabe, irmãos, o que acontece aqui é como chegar ao topo de uma montanha. Imagine uma montanha que muitas pessoas tentaram escalar, mas nunca conseguiram. Sempre um ia um pouquinho, o outro ia um pouquinho além, e de repente eles mapearam o caminho, eles abriram as trilhas, eles deixaram marcas nas pedras, ó, por aqui não, é perigoso, vá por aqui, mas nunca viram o pôr do sol no topo da montanha. E agora, você, ao chegar lá no topo da montanha, você não contempla somente a paisagem que o topo da montanha permite você ver, você olha para o caminho que foi aberto, para você poder chegar ali com mais facilidade. Você olha para as pegadas no caminho que estão te norteando. É como se você pudesse olhar para os profetas do passado e dizer: eles caminharam para que eu pudesse ver isso que eu vejo hoje. Os profetas, eles não invejaram a nossa posição de hoje. Eles se alegraram com ela. Eles sabiam que eles estavam preparando o terreno para algo mais glorioso, como homens que plantam árvores cujos frutos serão colhidos por seus netos. Eles serviriam uma geração que ainda não havia nascido. É como se a gente pudesse pensar nesta igreja local, naquele que foi o primeiro evangelista que desbravou o campo e ficou vários anos aqui, e depois veio um outro pastor e subiu nos ombros dessa pessoa e conseguiu ir mais adiante. E aí vem um outro pastor e consegue subir no ombro desses outros dois e consegue olhar mais ao horizonte. E assim vai ser quando um outro pastor vier, e ele vai ter mais facilidade, porque o caminho vai sendo desbravado, para que você pudesse estar num lugar confortável como nós temos hoje. Irmãos do passado sentaram em bancos ruins. Então veja, quando nós olhamos para a história da igreja, e nós olhamos para os profetas do passado, eles cumpriram o seu papel, eles estavam apontando para o futuro promissor, na revelação perfeita de Cristo Jesus. E se os profetas do Antigo Testamento viviam na expectativa da graça, quanto mais nós que já vivemos na plenitude da graça. Se nós que vivemos na plenitude da graça, nós deveríamos valorizar mais esta graça que nos foi dada. Nós deveríamos amar mais a palavra, porque Isaías não tinha aquilo que nós temos hoje, a palavra perfeitamente revelada de Gênesis a Apocalipse. Isaías não tinha nele o Espírito habitando como habita em você, meu irmão. Nós devemos viver com mais esperança, porque aquilo que Deus prometeu no passado, nós podemos olhar para a palavra dele e perceber que muitas coisas ele já realizou. E esse Deus poderoso que prometeu e realizou, nós também podemos confiar nele, de que aquilo que ele prometeu e ainda não realizou, ele vai realizar, que é a nossa salvação completa. Mas também nós devemos enfrentar o sofrimento com mais coragem, sabendo que nós fazemos parte de uma história que começou antes de nós, e vai terminar, sabe quando? Só na glória eterna, só quando Cristo voltar. O cristão que enxerga a sua vida nesse panorama não vive de maneira pequena. Ele compreende que o seu sofrimento não anula a sua salvação, porque a sua salvação foi planejada séculos antes de qualquer provação existir. E assim Pedro nos conduz à expectativa dos profetas, ao cumprimento em Cristo. Eles investigaram, eles desejaram, eles anunciaram, mas foi Cristo quem realizou. Eles viram a promessa, mas eles não viram o cumprimento. Eles ouviram os ecos, mas eles não ouviram a melodia completa como nós ouvimos. Pedro nos conduz ao centro dessa revelação agora. Qual é o centro dessa revelação? Os sofrimentos e a glória de Cristo, que são a chave interpretativa da história e o coração da nossa salvação. Por isso, em segundo lugar, nós vamos olhar que no versículo 11, Pedro está mostrando o que Cristo realizou. No versículo 10 ele mostra o que os profetas profetizaram, e agora ele mostra aquilo que
Cristo realizou. E quando nós contemplamos o que os profetas anunciaram, o que Cristo realizou, nós precisamos entender a grandeza da nossa salvação. A nossa salvação não é uma coisa pequena, é a maior história, a história mais poderosa já contada em todo o tempo. Veja novamente o versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Se os profetas desejavam ver a graça, Cristo é a resposta que eles buscavam. Pedro afirma que o Espírito de Cristo já atuava em quem? O Espírito de Cristo já atuava nos profetas. E o Espírito de Cristo já atuava nos profetas, apontando os sofrimentos que Cristo iria padecer e as glórias que o seguiriam. Em uma frase aqui, no versículo, Pedro está resumindo todo o movimento dessa redenção. Ele está mostrando cruz primeiro, coroa depois, humilhação antes, exaltação depois, dor agora e glória depois. Pedro está mostrando esse caminho árduo, mas extremamente benéfico. E essa é a estrutura da história da redenção. O fio condutor que conecta todo o Antigo Testamento ao Novo. Não tem esse negócio de achar que o Deus do Antigo Testamento era mais bravo e o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho. É o mesmo Deus. Não tem isso de achar que o pessoal vivia na época da lei e agora nós vivemos na época da graça. Não, meu irmão. Adão já viveu a época da graça. Porque lembra a promessa de Deus? Adão, não coma desse fruto, porque se comer, certamente morrerás. E Adão morreu espiritualmente. E Adão passou a padecer também, porque o plano original do Senhor, numa humanidade perfeita, era que o homem não desfrutasse da morte. O homem tem uma alma eterna, ele também deveria desfrutar desse corpo também eterno, mas o pecado fez com que a morte entrasse no mundo. Porém, onde está a graça ali? Não a graça para rir, mas a graça de Deus. A graça está no fato em que Adão não foi exterminado. Adão e Eva viveram, e eles, tanto que você pode imaginar que vai encontrar com eles no paraíso, porque quando nós vemos os seus primeiros filhos, Caim e Abel, onde acontece o primeiro assassinato da história da humanidade, o que eles estão fazendo? Eles estão adorando. Quem ensinou eles a adorar? Seus pais. Mesmo expulsos do jardim, a graça manteve a linhagem santa. É por isso que há a promessa de que, em Gênesis 3,15, de que um filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ali nós vemos duas linhagens, os filhos de Deus e os filhos da serpente. E a humanidade é dividida assim, filhos de Deus e filhos da serpente. Mas essa é a estrutura da história da salvação, um fio condutor que conecta o Antigo ao Novo Testamento. Pedro diz que o foco da profecia não era político, não era nacional, não era moral. O foco das profecias, todas elas do Antigo Testamento, eram todas cristológico. Todas as profecias apontavam para Cristo. Os profetas tentavam entender quando o Messias sofreria. É o que Isaías destaca no capítulo 53. Como seria sua morte? Basta ler o Salmo 22. Como seria sua vitória? Leia Daniel 7. De onde ele viria? Leia Miqueias capítulo 5, versículo 2. Como que ele governaria? Leia o Salmo 2. E tudo isso convergia numa única pessoa, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a história bíblica segue esse arco que Deus mesmo desenhou. Gênesis 3,15 descreve para nós que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Não é Maria que esmaga a cabeça da serpente. Maria foi salva por aquele que esmagou a cabeça da serpente, Cristo Jesus. Êxodo 12 nos mostra o cordeiro morto, cujo sangue salva o povo da morte. Salmo 22 mostra o Messias abandonado, que depois conduz os seus irmãos no louvor.
Daniel 7 mostra o Filho do Homem que passa pela aflição, mas depois é exaltado por todos. É como se cada livro, cada profeta, cada salmo cantasse a mesma melodia. E foi exatamente isso que o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 44. Quando depois de ressuscitar, depois de ter encontrado com aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele diz o seguinte: era necessário que se cumprisse de mim tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus não apenas aparece na história, meus irmãos, ele é o fio que costura toda a história, ele é aquele que amarra toda a história. De Gênesis a Apocalipse nós vemos um fio dourado, que aponta para o nosso Redentor, Jesus Cristo. Não existe ninguém que adentrou ou que vai adentrar no céu, que foi salvo à parte de Cristo. Não há. Jesus viveu o que os profetas anunciaram, ele cumpriu o que Moisés simbolizou, e ele revelou aquilo que os salmos sussurravam. Ele é o descendente ferido, ele é o cordeiro morto, ele é o servo sofredor, ele é aquele que foi abandonado, mas que triunfou, ele é o Filho do homem glorificado. E aqui está a aplicação para todos nós. Se toda a Escritura aponta para Cristo, e a Escritura é a nossa regra de fé e prática, então toda a nossa vida deveria caminhar em direção a Ele. Assim como a Bíblia lê cada texto à luz daquilo que Cristo representa, porque Ele mesmo revelou isso, a lei, os profetas e os salmos falaram de mim, e o Evangelho e todo o Novo Testamento não fala de outra coisa a não ser de Cristo. Se toda a Bíblia aponta para Cristo, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o cristão deve aprender a ler cada capítulo, cada versículo da Bíblia à luz de Cristo Jesus. Quando você passa pelo sofrimento, meu irmão, lembre-se, o caminho de Cristo também começou com sofrimento. Você está no padrão certo. Quando a glória parece distante, lembre-se, Cristo também esperou, e hoje Ele reina. Um dia também nós reinaremos junto com Ele. Quando você se sente perdido, lembre-se, Jesus é aquele que abre a sua mente, como abriu a mente dos discípulos, para você poder enxergar a sua história dentro da história maior. Quando você enfrenta dúvidas, lembre-se, tudo o que Deus prometeu se cumpriu perfeitamente, e Ele continuará cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu e que ainda não se cumpriu. Se toda a Bíblia é cristocêntrica, a vida do crente também deveria ser cristocêntrica. O mesmo Jesus que interpretou a Escritura em Lucas 24, agora interpreta a sua dor, interpreta o seu futuro, interpreta a sua esperança e interpreta o seu caminho. Não existe versículo nenhum na palavra de Deus desconectado de Cristo Jesus, e não existe sofrimento nenhum que o crente venha a padecer que é desconectado da glória que virá na vida eterna. Pedro quer que nós entendamos: se Cristo caminhou nos vales antes de chegar aos montes, você não deveria esperar outro caminho para você. Quando você sofre injustiça, lembre-se da cruz. Quando você espera pela cura, lembre-se da ressurreição. Quando a sua fé treme diante do futuro, lembre-se da glória de que Cristo já conquistou e prometeu partilhar com aqueles que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, Jesus Cristo. A igreja não lê o seu sofrimento como derrota, mas como participação da missão de Cristo. Eu sei que às vezes nós nos colocamos em sofrimentos, e não é esse tipo de sofrimento que Pedro está falando, não é esse tipo de sofrimento que a Bíblia está falando. A Bíblia fala de sofrermos por sermos fiéis à palavra, fiéis ao verbo encarnado. Não é você ser arrogante com alguém e de repente essa pessoa virar as costas para você e você falar assim: eu estou padecendo sofrimento. Você está recebendo aquilo que você plantou. Não é você gastar demais e depois ficar sem dinheiro e ficar desesperado porque a CPFL vai lá cortar a sua energia e você, estou padecendo sofrimento. Não, isso não é sofrimento,
Isso foi plantado por você. O sofrimento que Pedro fala, que a Escritura fala, é aquele que nós padecemos quando somos fiéis à palavra. E ser fiel à palavra traz para nós aflições. Mas essa é a marca da igreja de Cristo. Essa é a marca daqueles que participam da glória do Senhor. Assim, Pedro não quer apenas ensinar teologia aqui para nós. E esse também não é o meu ponto. Eu não quero que você saia daqui nessa noite sabendo mais teologia. Isso é uma expectativa, mas eu quero que você vá além. Pedro quer fortalecer a alma, falando o que ele está falando aqui. Ele quer que o cristão interprete o próprio sofrimento à luz da cruz e da própria esperança, à luz da ressurreição. Sabe por que tantas vezes nós ficamos fracos diante da dor? Porque nós tentamos enfrentar o sofrimento olhando para nós mesmos, quando deveríamos olhar para Cristo Jesus. Pedro diz que a salvação, ela passa pelos sofrimentos e pela glória de Jesus, e a verdade é essa: se você não consegue enxergar as coisas altas e celestiais agora, medite nos sofrimentos de Cristo. Corra para a cruz, demore-se nos cravos, lembre-se da lança que o perfurou, da coroa de espinhos que furou a sua carne. Por quê? Por que nós devemos lembrar destas coisas? Porque ali é o lugar onde a nossa alma encontra força, lembrando-nos do que Cristo padeceu para que nós hoje pudéssemos ter a fé nele mesmo. Quando você olha para Cristo desprezado, você entende o seu próprio desprezo. Quando você vê Cristo caluniado, você entende as injustiças pelas quais você passa. Quando você vê Cristo abandonado, você entende a sua solidão. E quando vê Cristo vencedor, você entende a glória que também virá até você. Mas não virá à toa, virá através da união que você tem com Ele, com Cristo. Meus irmãos, se Cristo sofreu antes de ser exaltado, por que você esperaria um caminho diferente desse? De que maneira a sua paciência alcançará a coroa da justiça se nenhuma adversidade lhe acontece? Se você não está disposto a sofrer nada, se você não está disposto a sofrer nada que o contrarie, como você vai ser amigo de Cristo? A verdadeira força do cristão não vem de evitar a dor, mas de participar dos sofrimentos de Cristo, participar das dores de Cristo. Sim, você não vai ser crucificado, mas a verdadeira esperança não vai vir de fugir das aflições, mas de descansar na cruz, enquanto a glória não chega. Então, quando a tribulação apertar, faça isso, fuja para as feridas de Jesus, porque ali a alma é fortalecida, ali o amor dele faz você suportar estar sozinho, ali o sofrimento deixa de ser derrota e se torna comunhão. Um teólogo do século XIV, chamado Thomas de Kempis, ele disse: seja forte com Cristo e por Cristo, se você quiser reinar com Cristo. E se os profetas anunciaram e Cristo realizou, Pedro agora mostra o terceiro movimento na história: a igreja proclamando. Aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que Cristo realizou, agora é culminado no anunciar, no proclamar da igreja. Pedro então mostra esse terceiro movimento: a igreja proclama. O mesmo Espírito que inspirou os profetas no passado, o mesmo Espírito que sustentou o Cristo, é aquele que agora enche a igreja para anunciar esta salvação que nós fomos alvos para o mundo. Então aqui veja um processo de missão, um cumprimento da missão. E qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Missão da igreja não é fazer projeto social, missão da igreja não é angariar recursos para construir um templo cada vez maior e mais bonito. A missão da igreja é fazer discípulos. E se você faz parte desta igreja, da igreja de Jesus Cristo, e você não tem cumprido essa missão,
clame a Deus para que Ele te use para você ser fiel no cumprimento da missão. Porque quem faz discípulo não é só pastor. Quem faz discípulo não é só presbítero, diácono, membro antigo da igreja. Todos aqueles que são chamados pela fé devem fazer discípulos. Até vocês, crianças, na escola de vocês fazem discípulos, mas vocês não fazem discípulos de vocês. Assim como nós adultos não fazemos discípulos de nós fazemos discípulos de Cristo. Nós ecoamos aquilo que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Mas imagine que Paulo tivesse terminado aí a sua frase: olha, irmãos, sejam meus imitadores. Ele seria um narcisista egocêntrico. Mas o que Paulo diz é: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fazer missão é isso. Cumprir missão é fazer discípulos. É ser discípulo do Senhor, para ajudar para que outros que estão chegando na fé também se tornem discípulos do Senhor. Então, em terceiro e último lugar, aquilo que nós proclamamos. O que nós proclamamos? O privilégio da igreja na obra revelada pelo Espírito. Eu peço que você mais uma vez olhe para a sua Bíblia, o versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Depois de mostrar o que os profetas anunciaram e o que Cristo realizou, Pedro acrescenta um terceiro movimento, que é a igreja proclamando. E para explicar isso, ele faz algo muito precioso. Ele conecta as gerações. Ele mostra que o povo de Deus não é um aglomerado de histórias estancadas. O povo de Deus não é um aglomerado de histórias isoladas, mas uma única corrente de revelação que começa com os profetas, que passa pela obra de Cristo e continua até agora no ministério da igreja. Pedro diz: foi revelado a eles que não estavam servindo. Aí na sua Bíblia está ministravam, né? Mas a palavra ministrar é a palavra para servir. A raiz dessa palavra ela traz essa ideia de serviço, é a ideia de servir a si mesmo. Eles não serviram a si mesmos, mas eles serviram a vocês. É isso que Pedro está falando. Olha, os profetas do passado, Isaías, o grande profeta Isaías, estava servindo a vocês que estão aí agora forasteiros na Ásia. Os profetas do passado não estavam, Jeremias, Obadias, Amós, Miqueias, Joel, não estavam servindo a si mesmos, mas eles estavam servindo a nós, igreja, aqui no Cristiano de Carvalho em 2025. E aqui está a primeira verdade que a gente pode olhar nesse texto. Os profetas sabiam que as suas palavras, elas apontavam para um futuro maior do que eles mesmos. Eles serviriam uma geração que ainda não existia. Você já plantou uma árvore que você tem a convicção de que você nunca vai comer do fruto dela? Imagine que você tem a oportunidade de plantar um pé de tâmara. Se você tem seus 30, 40 anos, você nunca vai comer a tâmara que essa árvore vai dar. Imagine que você plante talvez um ipê, como eu e o Everton plantamos 19 mudas aqui no espaço da igreja em junho do ano passado. Nós não sabemos se um dia nós vamos sentar juntos na sombra desses ipês. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, quando nós nos tratamos sobre o Evangelho, nós não anunciamos o Evangelho para tentar trazer gente para a nossa igreja. Olha, eu prego para a minha igreja crescer. Essa é uma consequência. Mas você prega para fazer missão, você prega para cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. E essa é a missão da igreja. E vai talvez ter pessoas que você vai evangelizar e elas não vão vir para cá. Vai ter pessoas que você vai evangelizar hoje, e talvez daqui a 10 anos você não está mais vivo, e essas pessoas um dia vão para alguma igreja e vão falar assim: olha, um dia um irmão de tal igreja, fulano de tal, ele falou do evangelho para mim, desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. E você só vai encontrar com essa pessoa na glória. Então Pedro diz isso, que eles serviam, eles tinham consciência que eles estavam servindo não a sua própria geração, mas eles estavam servindo a uma geração que nem mesmo existia. E como que nós sabemos disso?
o próprio Antigo e o Novo Testamento dão pistas para nós. Você já deve ter ouvido a história de Balaão, lá em Números 24. Balaão viu o Messias de longe. Ele disse: vê-lo-ei, mas não agora. Uma estrela procederá de Jacó. Moisés anunciou em Deuteronômio 18:15, ele anunciou um profeta que seria maior do que ele. E esse profeta não era Isaías, esse profeta era o profeta, Jesus Cristo. Pedro, lá em Atos 2:31, vai chamar Davi de profeta e vai afirmar que Davi falou da ressurreição de Cristo. Em Atos 3:24, Pedro declara: todos os profetas, desde Samuel, anunciavam estes dias que nós estamos vivendo agora. Ou seja, os profetas falaram e continuam falando através da Escritura e sempre falam de Cristo. Mas Pedro prossegue, ele fala: as coisas que agora lhe foram ditas. Às vezes nós usamos coisas como uma coisa qualquer, mas Pedro não está usando coisa aqui como uma coisa qualquer. A palavra coisa aqui nesse texto, ela é decisiva. Por quê? Porque ela resume tudo aquilo que ele acabou de explicar para trás, no verso anterior. Que coisas são essas? Você pode marcar coisas agora e voltar lá em cima e escrever assim: os sofrimentos e a glória de Cristo. Coisa se refere a isso, os sofrimentos e a glória de Cristo. O que os profetas anunciaram é o mesmo conteúdo que agora é pregado pelos apóstolos. Pedro, portanto, defende a unidade da revelação. Antigo e Novo Testamento são duas testemunhas que apontam para o mesmo Cristo. Um teólogo, ele diz: se nós anularmos o testemunho do Antigo Testamento, nós removemos a base do Evangelho de Cristo, porque o Antigo Testamento apontava para Cristo. Tem igrejas por aí, tem pastores por aí que só pregam o Novo Testamento. Não, eu não prego o Antigo Testamento não, o Antigo Testamento é o período da lei, como se isso fosse algo espiritual. Sabe o que é isso? Preguiçoso, porque para pregar o Antigo Testamento é necessário estudo, assim como no Novo Testamento. Mas por quê? Porque não quer estudar e não quer meditar no texto e como que aquele texto fala sobre Cristo. E aí fica só na lei, fica só no legalismo. E se qualquer pregador, seja eu ou qualquer outro, que se algum dia vocês virem pregando o Antigo Testamento e não apontar para Cristo, fumaça, sermão de sinagoga, sermão que um judeu ouviria e falar assim: ó, bom sermão, viu? Todo sermão precisa apontar para Cristo, porque Ele é a revelação máxima da nossa salvação. Como eu disse esses dias para vocês, a nossa adoração, ela é teocêntrica, mas a nossa salvação, aquele que morreu na cruz por nós, é Cristo. Nós adoramos a Deus, mas aquele que morreu na cruz por nós é Cristo. Então Cristo é o nosso Salvador. Pedro quer que a igreja compreenda isso. Não existe evangelho sem escritura do Antigo Testamento, e não existe escritura sem Cristo. Então, meus irmãos, nunca enjoe de falar assim: ai, Cristo de novo. Ai, pastor, todo sermão fala de Cristo, de sofrimento, de sacrifício. Meu irmão, essa é a nossa vida. Por que nós temos que pregar isso? Porque nós temos a tendência de nos afastar daquilo que nos trouxe para a fé. Nós temos a tendência de achar que agora é a minha habilidade de ler a Bíblia, é o meu presbiterianismo que me mantém firme na fé. Não é Cristo, e vai ser assim até a glória. Mas talvez nós só vamos entender isso perfeitamente quando nós estivermos frente a frente com o nosso Salvador. Talvez até lá nós vamos padecer mesmo, nós vamos ser crente meia boca, crente meia sola, crente que às vezes está enfadado de ler a Bíblia, crente que está cansado de orar todo dia, crente que está cansado de pedir perdão. Mas, meus irmãos, a minha exortação a todos vocês: não sejam crentes assim. Não sejam crentes que só fecham o olho numa oração de confissão de pecados e não vê a hora daquele que está orando falar amém logo. Não, coloque os seus pecados diante do Senhor, clame ao Senhor por santificação. Não permitam que nenhum pecado que bateu à sua porta e você deixou entrar seja aquilo que agora vai criar a sua identidade. Expulse ele de dentro do seu coração. Saiba, meu irmão, você vai estar em guerra contra o pecado até o último suspiro da sua vida.
Crente que esquece que está em guerra é crente que toma tiro de Satanás, que recebe dardos inflamados do inimigo, e aí vai sofrer. Mas Deus é um Deus tão poderoso que Ele não vai deixar você nas trincheiras, sangrando até morrer. Ele vai curar suas feridas, vai doer, mais do que talvez o tiro que você tomou, mas Ele vai te curar, Ele vai te sarar, e você vai ser restaurado, porque esse é o propósito dEle. Foi Ele quem começou a boa obra em você, e Ele vai terminar essa obra, independente até de quem você tenta ser, Ele vai terminar essa obra. Mas depois que o apóstolo, ele diz agora para nós, por aqueles que vos pregam o Evangelho. Pedro aqui está lembrando aos cristãos da Ásia Menor, aqueles que receberam o Evangelho através de missionários enviados. Eles viviam em trevas espirituais, até que alguém lhes anunciou a luz do Evangelho. E esse alguém, porém, não dependia de eloquência, não dependia de recursos visuais, ou mesmo, até mesmo da força humana. Por quê? Porque Pedro acrescenta algo muito importante. Ele fala, pelo Espírito Santo enviado do céu. O mesmo Espírito que inspirava os apóstolos para escrever e registrar a palavra de Deus, agora também age nos pregadores do Novo Testamento. Esse mesmo Espírito age nos pastores fiéis, pregando às igrejas, hoje espalhado por todo o mundo, dia do Senhor. O mesmo Espírito que revelou Cristo aos profetas, agora revela Cristo a quem? A igreja. O mesmo Espírito que desceu em Pentecoste, continua conduzindo a proclamação da fé no mundo. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito que alcançou aquele personagem da Bíblia que você fala assim, quando eu chegar no céu, eu quero ter um meio dedo de prosa com esse aqui. Eu quero conversar com João Batista. Fala, João Batista, você comia mel com gafanhoto mesmo, João Batista? Não era para você ter dúvida, que na Bíblia está falando, então não era para ter dúvida. Mas assim, o profeta, que negócio foi aquele que você esticou a mão e o machado levantou? Aquilo lembrava um personagem lá da minha época. E aí a gente vai poder conversar com todas essas pessoas. E todas essas pessoas foram alvos do mesmo Espírito que atua hoje na igreja. A igreja só proclama porque Cristo proclama nela. As nossas palavras, meus irmãos, só têm vida porque elas vêm de um Deus vivo. As nossas palavras não possuem vida pela eloquência que nós a dizemos. É por isso que você não precisa ter vergonha de falar do Evangelho, você não precisa ter medo de falar do Evangelho, porque não é pelo poder do seu conhecimento ou da sua capacidade de convencimento do outro que alguém pode ser salvo. Basta você abrir a Bíblia e ler a palavra. Lembra do que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 17? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, tanto de judeu como de grego. Por fim, Pedro encerra com uma joia. E talvez você já leu esse texto e você já deve ter ouvido cada baboseira por aí. Mas a minha tentativa hoje é de descortinar isso de uma vez por todas. Pedro fala assim, até mesmo os anjos anseiam por prescrutar essas coisas. Lembra, coisa, sofrimento é a glória de Cristo. Os anjos então, o que eles estão fazendo? Aqui, Pedro ele estica o horizonte além da terra. Ele está saindo da terra, ele está colocando os olhos no espaço sideral do povo. A palavra perscrutar significa literalmente olhar com o pescoço esticado. Eu falei, não era mais fácil colocar isso? Por que traduziram assim, né? Mas aí essa é a minha função, né? Ajudar vocês a entenderem melhor a Bíblia. Aqui é a ideia como alguém se inclina para enxergar melhor. Aqueles que sentam sempre desse lado, direto a Camila pega e coloca o João assim, e ele está olhando para trás. E eu falo com ela, não bota o João para trás não, que ele tira a atenção do pessoal. Porque ele fica com essa carinha dele, ele fica assim, né? E fica para lá e fica para cá. Pedro está falando que os anjos estão fazendo isso. Deus está fazendo a sua obra em Cristo Jesus e eles estão assim, sabe? Olhando assim, esticando o pescoço para prestar atenção no que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Os anjos que contemplam a glória de Deus estão se inclinando para ver a salvação sendo revelada na vida da igreja. É como se o anjo estivesse assim, Senhor, mas o Senhor vai salvar esse aí, Senhor?
Eu não imaginava isso. Anjo não é onisciente, só Deus é onisciente. Só Deus sabe o plano que Ele escreveu. Então os anjos se surpreendem com a graça de Deus sendo manifestada, assim como nós nos surpreendemos. Quem aí nunca ouviu, quando você comenta assim, rapaz, fulano de tal é lá da sua igreja? Aí você fala assim, você fica esperando, o que vai vir? Ai meu Deus do céu, não deixa eu ouvir coisa errada não. Ele fala, rapaz, aquele homem mudou, viu? Aquilo ali bebia de cair no chão, aquilo não valia nada. De fato, Deus transformou a vida daquele homem. É como se os anjos estivessem olhando e falando assim, Senhor, que coisa maravilhosa. Eles não estão indagando a Deus, falando assim, Senhor, esse não merecia. Não, eles estão deslumbrados com aquilo que Deus está fazendo. Quando alguém cai em pecado e Deus restaura, é como se os anjos estivessem falando assim, uau, que coisa maravilhosa. Eles servem aos herdeiros da salvação, eles celebram cada conversão. Lembra que a Bíblia nos diz que quando há uma conversão, há festa no céu. Os anjos estão olhando e estão falando assim, louvado seja Deus por tamanha misericórdia. Eles participam da reunião dos eleitos, mas eles não experimentaram o Evangelho. Por isso, os anjos caídos, os demônios são anjos caídos. Não há redenção para anjo caído. Isso é coisa de filme de Hollywood. Anjo que caiu não tem redenção. Anjo que caiu da graça, acabou. O fim dele é a condenação eterna no lago de fogo. Mas os anjos não experimentam o Evangelho, eles observam o Evangelho. E eles aprendem. E Paulo diz isso exatamente em Efésios 3:10. Quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso significa, meus irmãos, que a igreja não apenas recebe o Evangelho, mas ela encena o Evangelho diante de Deus e diante dos seres celestiais. Pedro quer que você, meu irmão, entenda que você não é um cristão comum. Você está no centro daquilo que Deus está fazendo no mundo. Os profetas serviram a nossa geração. Cristo morreu e ressuscitou para a sua salvação. O Espírito capacita você a proclamar Cristo onde você está. Você não precisa pegar o avião e ir lá para a Etiópia para pregar o Evangelho. Seja um missionário aqui onde Deus te colocou. Seja um instrumento de Deus no seu trabalho, sendo um bom funcionário, sendo alguém que impacta pela moralidade, e nas oportunidades que Deus te der, pregue a palavra. Clame a Deus. Talvez muitos que estão aqui nessa noite trabalhem em lugares e nunca pediram a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de pregar o Evangelho aqui. Você já fez essa oração? Senhor, eu estou trabalhando lá no salão, eu estou trabalhando lá na empresa de internet, eu estou trabalhando lá na escola. Senhor, me dá a oportunidade, Senhor, de pelo menos a gente antes do trabalho fazer uma oração. E as coisas começam assim, meus irmãos. E aí de repente Deus vai te usando para você orar coletivamente. Daqui a pouco aquela pessoa para quem você orou, ela vai falar assim, poxa, você pode orar por mim, eu estou passando por tal coisa. Daqui a pouco as pessoas vão ganhando confiança em você, e você já pode ler um texto bíblico e falar brevemente, coisa de 2-3 minutos, e orar depois. E aí você, com o seu testemunho no trabalho, mostrando que você é alguém diferenciado, você é alguém que ama, você é alguém que trabalha para a glória de Deus, no dia que você abrir a boca e falar assim, olha, eu queria te fazer um convite, domingo às 19 horas tem um culto lá na minha igreja, eu queria que você fosse lá visitar, conhecer a igreja, e ouvir do Evangelho sendo pregado lá pelo meu pastor. Você não é alguém indiferente, você é alguém que testemunhou com a sua vida, com as suas ações. Pedro quer que a gente se lembre disso. Por quê? Porque até os anjos observam a sabedoria de Deus sendo revelada na perseverança na fé, no testemunho e da vida diária daqueles que a fé alcança. E você é parte desse plano eterno, se você já está unido a Cristo. O plano que faz o céu se inclinar para assistir, o plano que faz anjo esticar o pescoço para ver o que está acontecendo. Concluindo, meus irmãos, Pedro quer que você enxergue a luz da eternidade.
Pedro não quer que você seja como um animal que às vezes precisa colocar viseira para só olhar para frente, para não ser distraído. Pedro quer que você tenha uma visão ampla da realidade, porque essa visão ela é vista através das lentes do Evangelho de Cristo Jesus. Pedro quer que você saiba que a sua fé não começou com você, e se ela não começou com você, ela não depende de você, e ela não termina em você. Você está no meio de uma história infinitamente maior do que você. Você não é o centro do universo, você não é o centro do sistema solar, você é só uma poeira cósmica, mas você foi chamado para participar, assim como eu, desta encenação para a glória de Deus. Uma história que os profetas anunciaram, uma história que Cristo consumou e que o Espírito continua a escrever através da igreja. Mas quando a dor vier, e saiba, ela vai vir, de lugares inesperados. Lembre-se, você não está caminhando sozinho neste tempo, e a sua vida não é algo sem significado. Você está caminhando na mesma estrada que os profetas pavimentaram, e que Cristo caminhou até o final, e que o Espírito ilumina hoje. Você não é alguém que caminha no escuro, porque o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A questão é, a palavra é aquilo que tem iluminado os seus caminhos? Ou é visão mundana? Ou é o secularismo? Mas veja que privilégio é ser crente. Uma salvação desejada por Isaías, uma salvação aguardada por Davi, uma salvação anunciada por Moisés, mas realizada por Cristo, revelada pelo Espírito e acompanhada com o pescoço esticado pelos próprios anjos. O céu inteiro observa a graça de Deus sendo mostrada na sua perseverança, cristão, na sua perseverança. Portanto, meus irmãos, perseverem na graça que lhe alcançou. Por isso, não diminua o que Deus fez em você, não trate como pequeno aquilo que os profetas buscaram com lágrimas, não despreze aquilo que Cristo conquistou com sangue, não negligencie aquilo que o Espírito selou com poder e não esconda aquilo que os anjos desejam contemplar. Você vive hoje a parte mais gloriosa do plano eterno de Deus. A graça foi anunciada, ela foi cumprida e agora ela foi proclamada na sua vida. O meu desejo é que isso lhe dê coragem para você sofrer sem perder a esperança. Seja numa notícia ruim de um problema de saúde que está te afetando, seja ir num lugar para procurar casa e não achar nada, seja nas dificuldades que os pais enfrentam em educar os filhos, seja num relacionamento que está quebrado e que precisa da restauração de Deus, não perca a esperança, tenha ousadia para perseverar sem medo, tenha alegria para caminhar sabendo que você está vivendo a história que Deus escreveu. Não existe um José, uma Maria, um João, uma Bianca, um Simval em outra realidade. A única realidade que existe é essa que Deus criou para você. Para com esse negócio de falar assim, se lá no passado eu tivesse casado com tal pessoa, quem eu seria? Não existe essa pessoa. A realidade que existe no plano eterno de Deus é essa que você está vivendo, é a sua vida, só existe um plano. Sabe aquele filme Efeito Borboleta? Que o cara morre, volta, escreve um negócio, ele tem outra vida. Não existe isso na vida que Deus planejou, é só essa vida, e ela é curtinha. E nós temos que aproveitar enquanto a temos, enquanto estamos deste lado de cada eternidade, porque para o além, para onde nós vamos, não existe plano, não existe perdão de pecados, só existe aquilo que você viveu aqui e agora. A salvação te alcançou, e isso é maior do que o mundo pode imaginar, é mais profunda do que o céu consegue sondar. Então o meu desejo para todos nós é que nós vivamos como quem sabe o valor desse tesouro, que a salvação de fato seja algo grandioso na nossa vida, que nós vivamos testemunhando o Evangelho, que a gente se alegre quando alguém vem aqui à frente e é batizado e professa a fé. Não é só um rito para alguém participar do hall de membros da igreja. Não, isso é a demonstração de que mais um pecador foi transformado pela graça. Isso deve ser sinal de exultação da igreja.
deve ser sinal de festa. Alguém da igreja tinha que ter a ideia de falar assim: pastor, no dia de batismo a gente tem que fazer uma festa aqui, pastor. Não é só o cafezinho não, a gente tem que ter um banquete para ter bolo, para ter pão de queijo, para ter um monte de coisa, porque é um dia exultante. E às vezes a gente está vendo gente sendo batizada, gente sendo recebida, e no máximo que você faz é na hora de fazer, irmão, Deus te abençoe, tá? Que coisa fria. Será que essa é a igreja que nós queremos ser? Uma igreja fria? Uma igreja que termina o culto e tem gente que às vezes não espera nem o pastor e o liturgo chegar na porta, que já vai embora? Saiba que sou pastor, não fico ofendido, eu só fico decepcionado quando essas coisas acontecem. Porque quem faz isso vem na igreja como um consumidor. Igual quando você vai lá no Savenhago e você compra um produto e não precisa falar com ninguém. Você entra lá, você pega e agora você não precisa nem falar mais se é débito ou crédito. Você vai no caixa lá automático e paga sozinho. Você mesmo paga e bota na sacola e vai embora. Não é esse tipo de crente que a gente quer na igreja. A gente quer crentes que exultem por ter comunhão com aqueles que foram alvos da mesma graça que nós fomos. Pessoas que têm a alegria de compartilhar da salvação. Pessoas que quando vê alguém chegando, chamam para sua casa. Meu irmão, vamos comer uma pizza, vamos sair para conversar, vamos fazer alguma coisa. Eu quero saber mais de você, quem é você? Não porque você é curioso e fuxiqueiro, mas porque você quer ter comunhão com aquela pessoa, você quer abrir as portas da sua casa porque você quer ter ele de fato como um irmão, que nós vivamos, então como quem sabe o valor desse tesouro, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.